Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É um privilégio estar com vocês nesta noite. Já fazem mais de 27 anos que eu conheço o pastor Carlos. A gente tem uma história longa para contar, não vou contar hoje, já contei um pouquinho dela. São muitos acontecimentos. Mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, nós também estávamos inaugurando um templo. Ficamos 5 anos, que nem vocês, em um prédio da prefeitura. Você alugava e depois levava todo o que está aqui, você via que está aqui, levava tudo dentro de uma wagon. Ficava durante uma semana comigo, essa vaga, ela ia trabalhar comigo, voltava, e no domingo a gente armava a igreja. Nós sabemos como é que é. Durante 5 anos, nós fizemos isso. Depois de 5 anos, nós orávamos por um local onde tivesse sala para as crianças, onde tivesse um local que a gente tivesse um momento de comunhão, para a gente comer junto, fazer uma festa de aniversário. Depois de 5 anos, o Senhor nos deu um salão. E nessa época vocês foram lá nos abençoar, o pastor Carlos levou uma palavra, e hoje nós estamos aqui para servir vocês, amém? É um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio ver o que Deus tem feito, é assim, maravilhoso ver os obreiros aqui, muitos que nós estávamos naquele tempo, vejo o rosto de alguns, não lembro pelo nome, mas eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui e vai continuar fazendo. Um texto que me vem à mente, não é o que eu vou pregar hoje, mas é de Ageu 2, verso 9, que diz assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Amém? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Então diga comigo, a glória dessa segunda casa é bem maior do que a primeira. Dá uma salva de palmas para o Senhor que Ele merece. Eu creio que o Senhor os colocou aqui, porque Ele tem uma obra maravilhosa na vida de vocês. Não existe acaso na vida do cristão. Amém? Se Ele colocou vocês nesse local, é porque Eles têm um plano especial para a vida de cada um. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu já compartilhei essa palavra lá com o nosso rebanho. Nós esse ano decidimos estudar a palavra de Deus livro a livro. E nós separamos um livro para ler naquele mês. E nós meditamos naquele livro. E quando nós meditamos no livro de Tito, o Senhor me deu esta palavra que eu quero relembrar com vocês. Os de casa, queria que os de casa ficassem de pé. O de Randa, por favor, que vieram conosco. Esses irmãos aí. Tá? Deus abençoe, obrigado por vocês estarem aí. Tá? Muito obrigado. Isso. É que ela falou de casa, né? Então ela falou, é daqui da casa. Você viu. Queria que a mulher mais linda de Randa ficasse de pé, por favor. Essa é minha esposa, Salve de palmas pro Senhor, que Ele merece. Nós já nos conhecemos há mais de 32 anos. Agora no mês que vem, dia 27, fazemos 30 anos de casados. Muita luta, né? Só Deus na causa. Mas graças a Deus nós estamos aí servindo ao Senhor. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Tito, no capítulo 1, a partir do verso 1. É um livro pequeno, de apenas 3 capítulos. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 5. Livro de Tito, logo depois de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Deus,
Talvez a minha versão está um pouquinho diferente da sua. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé é o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Feche seus olhos. Papai querido, obrigado por esta rica oportunidade que nós temos nesta noite. Obrigado, Deus, por esta igreja que é tua, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos e filhas que congregam aqui. Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco, da mesma forma que o Senhor tem falado aos nossos corações. A tua palavra é viva e eficaz. Senhor, que ela se renove nesta noite de uma forma especial, graciosa. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, particular com cada um de nós. Nós oramos para que seja assim. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Faz, ó Deus, do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Queridos, esse livro é conhecido como uma carta pastoral. Ela não foi escrita para uma determinada igreja, ela está sendo escrita para um obreiro que vai ficar numa igreja. Paulo ganhou Tito, que era um grego, para o Senhor nas suas viagens. E com o passar do tempo, eles se tornaram íntimos, amigos, e Paulo o preparou para o ministério. E ele está escrevendo esta carta para Tito, porque ele está deixando Tito na cidade de Creta. E ele vai dizer para Tito, olha, eu desejo que você termine algumas coisas que faltam ainda a ser arrumada nesta igreja. Que você constitua presbíteros, homens, que amem ao Senhor, que tenha a palavra de Deus no seu coração, que leve a palavra de Deus a sério, que viva, que seja marido de uma só esposa, que tenha, que saiba ensinar, que seja um homem honesto, que cumpra com suas obrigações. E eu quero conversar um pouquinho com vocês nesta noite. O tema é os deveres de um verdadeiro cristão. Diga comigo, os deveres de um verdadeiro cristão. Por que eu coloquei verdadeiro? Porque hoje nós encontramos diversos nomenclaturas ou nome que se dão aos cristãos. Evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Mas Paulo está escrevendo aos verdadeiros, aqueles que levam a palavra de Deus a sério, aqueles que têm o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Hoje nós nos deparamos muitas vezes com tantas notícias erradas, com tantas situações que vão envergonhar o nome de Jesus. Muitos dizendo, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas vivendo uma vida totalmente errônea, uma vida totalmente diferenciada do que a palavra de Deus nos diz.
Se nós quisermos fazer diferença nesse local, nesse país, nós temos que ser verdadeiros. Amém? Amém. Temos que viver a palavra de Deus. Porque o mundo está cansado de ouvir. Eles querem ver em mim e em você Jesus Cristo. Amém? Porque é fácil alugar um tempo na televisão e fazer um discurso bonito, com uma boa oratória, falar de milagres, falar de bênção, falar de prosperidade, mas não ter uma vida correta com Jesus Cristo. Uma vida verdadeira com o Senhor. Uma vida de piedade, tendo o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Então, dentro desses 3 capítulos, eu separei alguns temas para que a gente possa pensar. Coloque aí para mim o primeiro, por favor. Todo cristão deve viver com a esperança da vida eterna. Todo verdadeiro cristão, ele tem que viver com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, na eternidade. Sabendo que esse tempo é passageiro. Estava conversando no gabinete com o pastor Carlos. E aí, como é que está a sua mãe? Faleceu em janeiro. Não sabia. Hoje, eu e você estamos vivos aqui. Mas amanhã, não sabemos. Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, que ele diz que cada um de nós tem uma senha. E um dia, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, pode chamar a sua, pode chamar a minha. Então, se eu estou vivendo somente para o aqui e agora, agarrado nas coisas desse mundo, a Bíblia fala que eu e você estamos totalmente errados. Eu e você não conhecemos verdadeiramente o reino de Deus. Se nós estamos vivendo somente para esta vida, nós somos os piores das pessoas. Se esta obra está acontecendo aqui hoje, é porque muitos pagaram um preço. Pagaram um preço doando as suas finanças, doando o seu tempo, orando para que Deus abrisse uma porta. Desejosos que outras pessoas conhecessem a Cristo e ter um local onde as pessoas possam se reunir, ser abençoado, ouvir uma palavra. Todo cristão deve viver com a esperança da vida eterna. Quantas vezes você pensa no reino de Deus? Quantas vezes você está olhando para a eternidade? Ou você só tem planos para as coisas desse mundo? Eu preciso juntar mais tantos $1.000, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso levantar um dinheiro para abrir um negócio. É errado isso, pastor? Claro que não. Errado é vivermos somente por aqui e agora. Errados é só viver pensando nesse mundo, nas coisas desse mundo. O certo seria: quantas pessoas eu vou ganhar esse ano para Jesus? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano? Quantas pessoas eu discipulei esse ano? Quantas pessoas eu fiz diferença na vida deles? Se Deus os colocou aqui, é porque Ele tem um propósito. E Ele conta com cada um de vocês. Amém? E Ele espera o melhor de cada um de nós. Deus não está interessado em 99,9% da nossa vida. Ele quer tudo. Amém? Por isso nós cantamos: meu dono, meu tudo. A essência da minha adoração. A essência da minha vida. O céu, para mim e para você, é o que deve estar na minha mente,
na sua mente, na sua alma, na minha alma, no meu coração, no seu coração. O livro de Apocalipse vai dizer que tem a segunda morte. Não é a morte do corpo, porque o corpo vai, aqui é cremado, no Brasil, é enterrado. Esse corpo bonitinho que você tem, ele vai envelhecer, ele vai apodrecer, ele vai ser queimado. Mas o nosso espírito vai voltar para Deus. E Hebreus vai dizer que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E lá a pergunta vai ser: o que você fez com o meu filho? Qual o valor que você deu ao sacrifício que ele fez por você naquela cruz? Qual é a importância que ele teve na sua vida? Qual é a diferença que ele fez na sua vida? Eu vivo aqui nesse país já há 26 anos. Nós sabemos que é uma vida corrida. Nós temos essa semana de feriado. Você tira para sair com a família, para ter o seu lazer. Mas na segunda-feira começa a mesma coisa. Temos nossos horários de trabalho, muitos fazem hora extra, muitos trabalham de dia, trabalham de noite. E se nós não nos policiarmos, nós não temos tempo para Deus. Não temos tempo para servir a Deus, não temos tempo para a casa de Deus, não temos tempo para a obra de Deus. Não temos tempo para falar do amor de Jesus. Porque nós ficamos tão envolvidos com a correria do dia a dia, e tão envolvidos em pagar as contas, e tão envolvidos em dar a produção, e tão envolvidos. E acabamos esquecendo o Senhor, deixando o Senhor de lado. Mas a Bíblia não diz isso. Buscai primeiro o reino e a sua, e as demais vos serão acrescentadas. Nós sabemos disso. Mas por que nós não vivemos isso? Porque ficamos atarefados com as coisas do dia a dia. Ficamos preocupados com as situações. E muitas vezes nós somos assediados, nós somos flechados por notícias que muitas vezes nos desafiam, nos desanimam, querem tirar a nossa fé, nos levar para baixo, nos desanimar. Muitas vezes ouvimos palavras que nós não gostaríamos de ouvir, críticas que nós não gostaríamos de ouvir, e nós pensamos que nós temos somente esta vida para viver. E não é verdade. A Bíblia nos diz que eu e você temos uma vida eterna com o Senhor. Amém? Essa vida é passageira. 80, 90, aqueles que têm mais vigor, passam disso. Mas o que passar disso, a Bíblia vai dizer que é enfado e canseira. Então eu e você, que ainda somos novos, que temos vigor, vamos pensar nas coisas do alto. Amém? Vamos viver as coisas do alto. Vamos desejar as coisas do alto. Todo cristão deve viver com a esperança da vida eterna. Jesus foi que disse para mim e para você: eu vou à frente, vou preparar lugar para vocês. E a Bíblia diz que lá não tem pranto, não tem choro, não tem tristeza. Não precisamos de luz artificial, porque a glória do Senhor vai brilhar. Aleluia. E o Cordeiro vai nos servir na sua mesa. Tem algo melhor? Não tem.
Mas muitas vezes somos arrebatados para esse mundo, muitas vezes somos atraídos para as coisas desse mundo, e muitas vezes o que acontece? Amamos as coisas e usamos as pessoas. E eu falei, quero repetir, relacionamento é tudo. E muitas vezes nós amamos as coisas, amamos a nossa casa, amamos o nosso carro, amamos as nossas coisas e usamos as pessoas. Enquanto ela me fizer algo, enquanto ele me fizer algo, há 27 anos ou mais eu conheço o pastor Carlos. 27 anos é uma caminhada longa. Eu conheci ele quando tinha ainda a Franciele, pequenininha, né? A Daniela não tinha vindo ainda, o Samuel não tinha vindo ainda, o Timóteo não tinha vindo ainda. Uma história. E muitas vezes nós não damos valor para as pessoas. Muitas vezes não agradecemos o que as pessoas fazem para nós. Aqui muitas pessoas passam pela nossa vida. Mas eu e você temos que viver com a esperança da vida eterna. Aqui é um tempo de aprendizado. Aqui é um tempo de preparação, onde nós vamos viver eternamente com o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Segundo, todo cristão deve viver de acordo com o seu chamado. Todos nós fomos chamados para uma viva esperança em Cristo Jesus. Muitas vezes nós negligenciamos o nosso chamado. Nós achamos que não é para mim, pastor. Não, que isso? Louvar a Deus não é para mim. Discipular não é para mim. Ganhar vidas não é para mim. Falar do que Jesus fez na sua vida não precisa ter seminário teológico. Falar do que Jesus, antes de Cristo na sua vida e depois de Cristo na sua vida, você não precisa ser um doutor em arqueologia, em teologia, para falar o que Cristo fez na sua vida. Amém? De você compartilhar o que Cristo fez na minha vida. Você não está falando de experiência de outra pessoa, você está falando da sua experiência. Está falando do que Deus fez na sua vida, como você era sem Cristo. E quando Cristo entrou na sua vida e mudou a sua vida e quem você é hoje. Todos nós fomos chamados para falar das grandezas de Deus. Todos nós fomos chamados para evangelizar. Todos nós fomos chamados para testemunhar o amor de Cristo. Não tem desculpa. Não tem desculpa de dizer, não é para mim, pastor. Não, pastor, não é isso, é só para os evangelistas da igreja. Não existe isso. Todos nós temos um chamado. É diferente de dons. Dom é outra coisa. Agora eu e você fomos chamados para falar da grandeza do nosso Deus. Amém? E não é para fechar a boca. É para falar a tempo e a fora de tempo, é o que a Bíblia diz. Nas oportunidades. Deus vai colocar pessoa do seu lado para trabalhar na fábrica. Deus vai te colocar pessoa no mercado para você conversar na fila do consulado. Deus vai colocar o seu vizinho, a sua vizinha do seu lado. Muitas vezes a Bíblia que essa pessoa pode ler
é a sua vida. Amém? Como você está vivendo o cristianismo? Como as pessoas olham para você? Como um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Ou você vem para a igreja, recebe a palavra, cruza aquela porta e começa a viver a sua vida do seu jeito, da sua forma, da sua maneira lá fora. Esquece do seu chamado. Esquece quem é você lá. A Bíblia vai dizer para mim e para você que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Um embaixador num lugar, o nosso embaixador aqui em Tóquio, se ele quiser receber a Folha de São Paulo todos os dias, alguém manda lá para ele. Se ele quiser tomar um café Pelé, não sei se vocês sabem o café Pelé, aqui na sua casa, o Brasil envia para ele, para que ele possa ter. E se você está sendo perseguido por alguém, e você não entrar na embaixada brasileira, ninguém pode botar a mão em você, porque ali é território brasileiro. Ele representa a nação brasileira aqui no Japão. Deus fala para mim e para você que eu e você somos embaixadores de Cristo aonde nós estamos. Amém? E muitas vezes nós negligenciamos o chamado de Cristo. Nós não damos valor o que Deus dá valor. Muitas vezes achamos incapaz de viver o que Deus dá para mim e para você. Esse local só vai fazer diferença nessa região se você fizer diferença. Amém? Se você viver o Evangelho, se você viver a palavra de Deus, se você olhar, andar, viver a sua vida olhando para a eternidade, se você viver de acordo com o seu chamado. Porque senão vai ficar algo enfadonho, vai ficar algo pesado. Vim no sábado à noite, vim no domingo, vim na quarta-feira, vim nos cultos de orações, o discipulado, ganhar pessoas. Se nós não entendermos o reino de Deus, nós vamos sempre ter uma desculpa. Ah, pastor Carlos, fiz aqui essa noite. Meu serviço lá é pesado. O senhor não me entende, né? Porque o serviço do senhor é diferente. Ah, pastor Carlos, fiz 3 horas extras. Como que eu vou no culto quarta-feira? Ah, pastor Carlos, sábado me chamaram para trabalhar. Sempre vai ser difícil fazer a obra do Senhor. Jesus disse para mim e para você, depois de João, o reino de Deus é conquistado à força. É suor. É joelho no chão. É boca no pó. Muitas vezes me chamam para trabalhar até as 9 da noite. Eu entro às 6:30 da manhã. Dá mais de 5 horas extra. E quando não tem ninguém para me substituir, eu sou obrigado a ficar. Mas eu fico indignado, porque é um tempo precioso que eu poderia estar estudando a palavra de Deus, poderia estar com a minha família. Mas muitas vezes nós damos mais valor a isso. Damos mais valor ao trabalho. Damos mais valor aos amigos. Esquecemos do nosso chamado. E vivemos com a cabeça nesse mundo. E achando que nós vamos viver eternamente aqui. Aí de repente, vem uma doença. Aí de repente vem uma crise. Aí de repente vem um desemprego. E aí nós acordamos.
Poderia ter feito diferente. Poderia ter ajudado mais o pastor Carlos. Poderia ter servido mais na igreja. Poderia ter andado uma milha a mais. Fiquei tanto tempo sem falar com aquele irmão, com aquela irmã. Poderia participar daquela mudança. Poderia ter ido naquela festa de aniversário. Poderia ter trabalhado menos. Se nós não entendermos o nosso chamado, nós vamos dar desculpa. Se nós não entendermos o nosso chamado, nós vamos achar que é difícil fazer a obra de Deus. É difícil evangelizar, é difícil discipular, é difícil servir. Se Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deixou a sua majestade, veio a essa terra e disse para mim e para você: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Quem sou eu para não servir no reino de Deus? Amém? Próximo, por favor. Todo cristão deve se lembrar de como era sem Cristo. Muitas vezes nós estamos na igreja, aqui é gostoso, nós estamos em comunhão, nós somos abençoados, ouvimos uma palavra, Deus fala muito conosco, mas nós nos esquecemos de como nós éramos, a vida que nós vivíamos. E quando vem um que está chegando agora, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de dificuldade, nós queremos que ele seja santo de hoje para amanhã. Que ele fale o nosso linguajar evangélico de hoje para amanhã. Esquecemos de como nós éramos, da vida errada que nós vivíamos. O texto que o pastor Carlos abriu o culto hoje. Nós éramos inimigos de Deus, condenados a viver uma eternidade longe de Deus. Mas a graça dele nos alcançou, ele estendeu a sua mão para mim, tirou do lamaçal do pecado, me lavou com seu sangue, escreveu meu nome no livro da vida e me chamou de filho. Amém? Co-herdeiro com Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos esquecemos. Nós olhamos para aquele vizinho que fala palavrão e falamos: esse aí vai para o inferno. Olhamos para o nosso chefe e falamos: esse aí não tem jeito, já está condenado. Nós nos esquecemos de como nós éramos, o que nós víamos, o que nós falávamos, o que nós ouvíamos. E aí queremos que todo mundo seja igual a nós. E não é assim. Paulo testemunhou aqui 7 anos. Participando de célula, participando de culto. Mas enquanto Deus, através do seu Espírito Santo, não falou com ele, nada aconteceu. Quem convence o homem do justiça, da justiça, do juízo e do pecado? Quem? O Espírito Santo. O meu dever e o seu dever é falar do amor de Cristo. Meu dever e o seu dever é viver o amor de Cristo. Meu dever e o seu dever é meditar na palavra de Deus e vivê-la todos os dias. E muitas vezes nós não precisamos abrir a nossa boca para falar do amor de Cristo. As nossas atitudes falam tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz. Amém? Muitas vezes nós esquecemos. Nós condenamos metade das pessoas que nós conhecemos. Deixamos de ir numa festa de aniversário de uma pessoa não crente. Deixamos de participar de um churrasco de um não crente. Onde que a luz tem que brilhar?
Na onde? Nas trevas. Agora, se tem muita luz junto, não vai aparecer nada. Muitas vezes nós esquecemos das pessoas lá fora que estão gritando por amor a Cristo. As pessoas que estão com problemas, com dificuldades, querendo ouvir uma palavra de Deus. Pessoas que estão gritando desesperada para ouvir a salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes a pessoa é amarga, é uma pessoa que só fala coisas que não deve, porque a boca dela está cheia, fala do que o coração está cheio. Talvez foi um filho mal amado, uma filha mal amada, é uma esposa mal amada, é um marido mal amado, é uma pessoa que se sente incapaz, inseguro. E muitas vezes nós olhamos a pessoa e já rejeitamos a pessoa, já condenamos a pessoa. Jesus vai dizer para mim e para você, se pedir a sua capa, dá a túnica também. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Mas hoje nós não queremos andar 1 milha a mais. Nós estamos na era da tecnologia, da internet. Nós queremos tudo assim, um estalar de dedos. Queremos que a pessoa receba Jesus aqui e na outra semana ela já esteja pregando, evangelizando. Ela precisa ser cuidada. Amém? Precisa ser amada. Precisa ser ensinada. Precisa ser corrigida. É ter compaixão, é o que a Bíblia diz. Se compadecer daquela pessoa como fosse você. Mas faz tanto tempo que nós estamos no Evangelho, faz tanto tempo que nós estamos vivendo na graça do Senhor, que nós estamos vivendo no meio da comunhão, do louvor, da graça, da misericórdia de Deus, que nós esquecemos de como nós éramos sem Cristo. E nós começamos a olhar os outros com um olhar de condenação, com um olhar de julgamento. Mas muitas vezes nós éramos piores do que essas pessoas. E nós nos esquecemos. Amém, queridos? Se nós queremos fazer, eu digo nós porque nós somos igreja de Cristo. Quisermos fazer diferença onde nós estamos, ou aqui em Comac, ou em Randa, nós temos que olhar para o nosso próximo e lembrar de como nós éramos. Saber que eles precisam de Jesus Cristo. Saber que eles precisam ser transformados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor, porque Ele merece. Próximo, querido. Todo cristão deve viver em obediência às autoridades e praticar boas obras. Nós estamos nesse país, temos a lei desse país, e aí nós queremos dar um jeitinho brasileiro, um jeitinho latino-americano. A Bíblia vai dizer para mim e para você que toda a autoridade foi constituída por Deus. Amém? Aqui nós temos, não podemos ficar nesse país sem o visto permanente ou visto de permanência. Não podemos andar com um carro sem o roquém, que é obrigatório. Se você não sabia, fica sabendo agora. Nós não podemos viver nesse país sem o seguro de saúde. Nós temos as nossas normas no trabalho.
que elas devem ser seguidas. Nós temos a nossa produção, mas nós queremos dar um jeitinho. E aí muitas vezes nós dizemos assim, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Certo? E aí nós desobedecemos as autoridades que estão sobre nós. Se o pastor Carlos é pastor dessa igreja, foi porque Deus assim o constituiu. Não foi o pastor Machado ou qualquer outro pastor que o consagrou ao pastorado. Foi Deus que assim o quis. Amém? Se você gosta dele ou não gosta dele, ou do jeito que ele prega ou que ele não prega, foi Deus que o constituiu. Amém? Se nós ligássemos das coisas que falam de pastor, a gente não estava nem vivo agora, né? Já tinha pedido para o Senhor nos levar. Porque as profissões que mais falam mal é polícia, pastor, pintor, tudo começa com P, falam mal muito da gente. Ainda mais com a mídia hoje, né? Fala que pastor não trabalha, é tudo vagabundo. Mas ninguém vem na nossa casa bater na porta e dizer assim, você tem conta para vencer que eu quero dar o dinheiro para pagar? Ninguém. Pelo menos nesses 26 anos que eu estou aqui, ninguém apareceu em casa. Né? Apareceu na sua? Talvez não, mas fala mal da gente, olha, demais. Se você está com um carro velho, fala assim, esse pastor, Deus não está muito com ele não, hein? Você tem um carro novo, está roubando da igreja. É. Infelizmente. Mas se você quer viver bem, obedeça às autoridades. Muitas vezes nós aconselhamos a pessoa. O papel do pastor é aconselhar. Nós não podemos mudar a vida da pessoa. Nós só pegamos a palavra de Deus e diz assim, olha querido, querida, a palavra de Deus diz assim, quem obedece é abençoado. Quem não obedece, acaba se machucando. Nesse quase 30 anos de evangelho, nós vimos tantas pessoas que passaram pela nossa vida. Aquelas que nós aconselhamos e dizemos, olha querido, você está num caminho errado. Você tem que tomar uma outra atitude. Faz assim, assim, porque a Bíblia diz assim, assim e assim. As pessoas que nos ouviram, que viveram a palavra de Deus, estão vivendo uma nova história. Nós vemos Deus na vida dessas pessoas. Mas as pessoas que só falaram assim, amém, pastor, amém, amém, pastor. Mas viraram as costas e falaram, não, o pastor não sabe de nada. Ele não conhece meu casamento. Não conhece como é que é meu filho. Não conhece como é a minha filha. Essas pessoas hoje estão casamentos destruídos, filhos perdidos, longe de Deus, vivendo aflição, dor, angústia. Muitos vieram para mim depois de muitos anos e chegaram para mim e falaram assim, pastor Claudinei, se eu tivesse ouvido o seu conselho, talvez eu não estava separado da minha esposa. Se eu tivesse ouvido o seu conselho, meus filhos não estavam vivendo longe do Senhor. E muitas vezes nós brincamos com a autoridade. Muitas vezes nós andamos sem o roquém do nosso carro. Achamos que isso é normal. Chegamos na fábrica perto de começar o serviço. E nós olhamos para aqueles que chegam meia hora e falamos assim, um monte de gente trouxa, bobo. Mas esse país vê de uma forma diferente. Você tem meia hora para preparar o seu local de trabalho, para fazer o jumbe no seu trabalho, para você verificar se tem alguma coisa errada, para você estar 15 minutos antes ali, para ter o chorei, que é a reunião pela manhã. Nós ainda queremos viver na nossa cultura, numa cultura diferente.
Porque muitas vezes nós não submetemos às autoridades que estão sobre nós. Se você quer ser abençoado, se você quer ser abençoado, obedeça às autoridades que estão sobre a sua vida. Amém? Vamos lá, para terminar. Acabou? Já? Muito bem. Eu quero concluir essa palavra. Eu sei que hoje é uma noite de festa. Eu sei que vocês estão num lugar novo, num prédio novo, com grandes expectativas, novas expectativas, com sonhos no coração de vocês, com uma força diferenciada, querendo ver o agir de Deus, o mover de Deus no meio da igreja. Deus avivando a igreja. Mas isso só vai acontecer quando nós, eu e você, deixar que o Espírito Santo avive a sua vida. Amém? Onde eu e você comece a viver o propósito e o sonho de Deus. Onde nós venhamos praticar a palavra de Deus. Onde nós venhamos viver a palavra de Deus dia após dia. Olhando para a eternidade. Não dando valor às coisas, mas dando valor às pessoas. Não mais esquecendo de quem nós éramos. Nos colocando debaixo das autoridades. Vivendo as leis desse país. E eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra nesta igreja. Amém? Queria que você ficasse de pé. Quero chamar o louvor aqui à frente.